Meu filho levantou da mesa em um restaurante lotado e me chamou de fracassado na frente de todos. Minha ex-esposa não disse nada. O novo marido dela apenas sorriu com superioridade. Eu também não falei nada. Simplesmente me levantei e fui embora. Mas na segunda-feira seguinte comecei a executar um plano que vinha preparando há meses, caso esse dia chegasse. Ele estava prestes a descobrir que o fracassado que ele desprezava era o verdadeiro dono de tudo que ele acreditava ter conquistado sozinho. Esta é a história que você vai ouvir hoje. Uma história sobre silêncio, dignidade e justiça. Sobre um pai que foi longe demais na paciência e um filho que foi longe demais na arrogância. Prepare-se, porque o que aconteceu depois daquele jantar mudou para sempre o significado da palavra fracasso em nossa família. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Valdemar Araújo, tenho 59 anos e trabalho há 35 anos como contador. Não sou dono de uma grande firma, nem tenho um escritório chique em algum bairro nobre. Meu escritório fica no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma sala comercial simples no segundo andar de um prédio antigo. A placa na porta diz apenas Valdemar Araújo, contabilidade e consultoria financeira. Mas essa simplicidade esconde algo que poucas pessoas sabem. Durante décadas, fui o contador de confiança de dezenas de pequenos e médios empresários do Rio. Gente que começou vendendo pastel na feira e hoje tem rede de restaurantes. Donos de oficinas mecânicas que se tornaram concessionárias. Famílias que transformaram uma quitanda em supermercado. Essas pessoas confiaram em mim não apenas para fazer suas declarações de imposto, mas para estruturar seus negócios, abrir empresas, proteger patrimônios e planejar sucessões. Aprendi ao longo dos anos que dinheiro não é apenas sobre ganhar, mas sobre organizar, proteger e fazer crescer de forma inteligente e silenciosa. E foi exatamente esse conhecimento que usei para construir, sem alarde, uma rede de participações em negócios, imóveis e investimentos que ninguém na minha família jamais imaginou existir. Nem minha ex-esposa Marlene, nem meu filho Rodrigo. Para eles, eu sempre fui apenas o Valdemar, o contador certinho, o homem que usava as mesmas camisas de botão há 10 anos, o sujeito que dirigia um Corsa branco do ano 2006, o pai que morava sozinho em um apartamento de 2 quartos no Meier. Marlene me deixou há 5 anos. Depois de 28 anos de casamento, ela simplesmente anunciou que havia encontrado alguém melhor, alguém que sabia viver, alguém que tinha ambição. Esse alguém era Fábio Tavares, um empresário do ramo de eventos que conheceu em uma festa de casamento de uma prima. Fábio era tudo o que eu não era. Falante, extrovertido, sempre com uma história engraçada para contar. Usava relógio grande, camisa aberta no peito, dirigia um SUV importado e morava em um apartamento em Botafogo, com vista para a Baía de Guanabara. Ele organizava casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos. Vivia postando fotos em restaurantes caros, viagens para Búzios, resorts em Porto de Galinhas. Quando Marlene me pediu o divórcio, não briguei, não implorei, não fiz escândalo. Simplesmente concordei. Contratei um advogado discreto. Fizemos um acordo justo e cada um seguiu seu caminho. Ela ficou com metade do que declaramos oficialmente como patrimônio comum. O apartamento onde morávamos em Copacabana, que vendemos e dividimos o valor, e metade das economias que estavam em conta conjunta. Ela nunca soube que aquilo representava menos de 20% do que eu realmente tinha. O resto estava protegido em estruturas que montei ao longo de anos, empresas em nome de laranjas de confiança, participações societárias invisíveis, imóveis registrados em nome de pessoas jurídicas que eu controlava. Tudo legal, tudo dentro da lei, apenas estratégico. Marlene saiu do casamento achando que tinha feito um bom negócio. Levou 300 mil reais da venda do apartamento, mais 150 mil das economias.
450 mil reais. Para ela, era uma fortuna. Para mim, era o preço da minha paz. Ela se mudou para o apartamento do Fábio. Começou a frequentar restaurantes de frutos do mar na Lagoa, a fazer aulas de pilates em academias chiques, a comprar bolsas de marca em shopping do Leblon. Postava fotos no Facebook com legendas do tipo: "A vida é curta demais para não ser feliz" e "Finalmente vivendo de verdade". Rodrigo, meu filho, tinha 23 anos quando nos separamos. Ele estava no último ano de administração na Estácio. Sempre foi um garoto inteligente, mas inquieto. Queria resultados rápidos, dinheiro fácil, reconhecimento imediato. Não tinha paciência para construir nada devagar. Quando Marlene saiu de casa, Rodrigo tomou o lado dela sem hesitar. Na cabeça dele, eu era o culpado. O pai chato. O homem sem graça que deixou a mãe infeliz por ser medíocre demais. Ele começou a me tratar com uma frieza que doía mais do que qualquer coisa que Marlene pudesse ter dito. Depois da formatura, Rodrigo veio me procurar. Disse que queria abrir um negócio, uma agência de marketing digital. Ele tinha estudado sobre o assunto, tinha um sócio, tinha até alguns clientes em vista. Só faltava o capital inicial. 50 mil reais para alugar uma sala comercial, comprar computadores, fazer um site profissional, investir em anúncios. Eu disse que não. Expliquei que ele precisava primeiro trabalhar em alguma empresa, ganhar experiência, entender como o mercado funcionava. Que 50 mil reais era muito dinheiro para alguém que nunca tinha trabalhado formalmente na vida. Que empreender não era apenas ter uma ideia, era saber executar, controlar custos, lidar com clientes difíceis, pagar contas mesmo quando o dinheiro não entra. Ele me olhou com desprezo, me chamou de acomodado, disse que eu não entendia nada de negócios modernos, que eu era um dinossauro que só sabia fazer contabilidade de botequim, que pessoas como eu nunca iriam sair do lugar porque tinham medo de arriscar. Saiu batendo a porta. Não falamos por 3 meses. Então Fábio entrou na história. Fábio, o novo marido da mãe, o empresário de sucesso, o homem que entendia de oportunidades. Fábio deu a Rodrigo exatamente o que ele queria: 50 mil reais para abrir a agência. Rodrigo ficou radiante. Postou nas redes sociais: "Obrigado, Fábio, por acreditar em mim quando meu próprio pai não acreditou. Você é mais que um padrasto. É um exemplo de verdadeiro empreendedor." Aquele post me cortou como uma lâmina. Mas eu não respondi, não comentei. Apenas observei em silêncio. A agência foi inaugurada 6 meses depois. Ficava em uma sala comercial moderna na Barra da Tijuca, com móveis brancos, plantas ornamentais, puffs coloridos e uma parede de tijolos aparentes pintada com o logo Rodrigo Max Marketing Digital. Nome horrível, mas ele estava orgulhoso. Nos primeiros meses, Rodrigo vivia postando fotos no Instagram. Ele com o notebook no colo, posando de empreendedor pensativo. Ele com o sócio, os dois de braços cruzados em frente à logomarca. Ele em reuniões com clientes, sempre com uma xícara de café expresso na mão. As legendas eram sempre motivacionais. Sucesso é construído todo dia. Acredite no seu sonho. O impossível é só questão de tempo. Marlene compartilhava tudo. Babava de orgulho. Comentava em cada postagem: "Meu filho empreendedor, meu orgulho." Fábio também comentava, sempre se colocando como mentor: "Esse garoto vai longe, só precisa de quem acredite nele." Eu continuava no meu escritório simples da Penha, atendendo meus clientes de sempre. Ajudava a Dona Conceição a acertar a contabilidade da padaria dela. Orientava seu Antônio sobre como pagar menos impostos na oficina mecânica. Revisava balanços, fechava folhas de pagamento, fazia declarações de renda. Para quem via de fora, minha vida era monótona. Mas por baixo dessa superfície tranquila, eu estava constantemente movendo peças em um tabuleiro que ninguém mais enxergava. Eu tinha participação silenciosa em 12 empresas diferentes. Nada chamativo. 5, 10, 15% aqui e ali. Sociedades que montei ao longo dos anos com empresários que confiavam em mim. Eu entrava com dinheiro, eles tocavam o negócio, eu recebia parte dos lucros.
Simples assim. Também tinha 6 imóveis comerciais espalhados pelo Rio. Nada em bairros nobres. Eram salas comerciais em Madureira, em Cascadura, em Realengo. Imóveis baratos que comprei em leilões, reformei e aluguei. Cada um me rendia entre 1.000 e 2.000 reais por mês. Sozinhos não eram nada. Juntos eram uma renda extra de 10.000 reais mensais. Além disso, tinha investimentos em CDBs, tesouro direto, fundos imobiliários, nada sofisticado. Apenas aplicações sólidas e consistentes que fiz durante 30 anos. No total, meu patrimônio líquido estava em torno de 2,8 milhões de reais. Nada espetacular para os padrões de um grande empresário, mas considerável para um contador discreto de 59 anos. E o mais importante, ninguém sabia. Nem Marlene, nem Rodrigo, nem Fábio, nem nenhum dos frequentadores das festas chiques de Botafogo. Eu poderia ter comprado um apartamento melhor. Poderia ter trocado de carro. Poderia ter viajado para a Europa. Mas escolhi viver de forma simples. Não por avareza, mas porque aprendi que patrimônio real não é sobre ostentação. É sobre segurança, liberdade e opções. E porque, bem lá no fundo, eu sabia que um dia poderia precisar desse patrimônio para ensinar uma lição. Rodrigo raramente me procurava. Quando ligava, era sempre para pedir algo. Nunca para saber como eu estava. Nunca para tomar um café. Nunca para conversar como pai e filho. As ligações eram sempre do tipo: pai, preciso que você assine um documento aqui como fiador. Ou, pai, tem como você fazer minha declaração de imposto de renda esse ano? Eu sempre ajudava. Mesmo sentindo a frieza, mesmo percebendo que ele só lembrava de mim quando precisava de algo, eu ajudava. Porque ainda tinha esperança de que, algum dia, ele perceberia que eu nunca fui o inimigo. Mas essa esperança foi morrendo aos poucos. Cada vez que eu ligava para ele, e a conversa durava menos de 3 minutos. Cada vez que eu sugeria almoçarmos juntos, e ele inventava uma desculpa. Cada vez que via ele postando fotos com Fábio, os dois abraçados, com legendas sobre verdadeiros mentores e exemplos de vida. O que mais doía não era o desprezo em si. Era saber que meu filho acreditava sinceramente que eu era um fracasso. Que ele olhava para minha vida e via apenas mediocridade. Que ele jamais se dava ao trabalho de perguntar como consegui pagar integralmente a faculdade dele, ou como nunca faltou nada em casa durante todos aqueles anos. A gota d'água aconteceu em um sábado de março. Marlene me ligou. Coisa rara. Disse que Rodrigo estava fazendo aniversário de 28 anos e que Fábio tinha organizado um jantar especial em um restaurante na Lagoa. Ela fez questão de dizer: restaurante bom, viu, Valdemar? Não é botequim, não. Ela me convidou, mas deixou claro que era obrigação. Rodrigo disse que você podia ir se quisesse, mas sabe como é, né? O jantar é mais para comemorar com as pessoas importantes da vida dele. Pessoas importantes. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Mesmo assim, confirmei presença. Comprei um presente. Um relógio Tecnos, nada extravagante, mas bonito e funcional. Passei a semana pensando no que diria para meu filho. Talvez aquela fosse uma oportunidade de reconexão. No sábado à noite, vesti uma camisa social azul clara, uma calça jeans escura e um sapato de couro marrom que eu tinha há anos. Peguei meu Corsa e dirigi até a lagoa. O restaurante era daqueles modernos, com iluminação baixa, mesinhas de madeira clara, garçons de avental preto e cardápios sem preço escrito. Cheguei no horário. Rodrigo já estava lá, acompanhado de Marlene, Fábio, a namorada dele, Amanda e um grupo de amigos que eu não conhecia. Estavam todos em volta de uma mesa comprida, rindo alto, bebendo vinho, tirando fotos. Me aproximei devagar. Oi, filho, feliz aniversário. Rodrigo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva, era constrangimento. Como se minha presença ali fosse inadequada. Oi, pai, valeu por vir. A voz era fria, protocolar. Cumprimentei todos com um aceno. Marlene me deu um beijo seco no rosto. Fábio apertou minha mão com força exagerada.
Do jeito que homens inseguros fazem para mostrar dominância. Amanda me deu um sorrisinho educado. Os amigos de Rodrigo me ignoraram completamente. Sentei na ponta da mesa, sozinho. Enquanto todos conversavam animadamente do outro lado, eu fiquei ali, em silêncio, folheando o cardápio e tentando parecer confortável. O garçom veio anotar os pedidos. Quando chegou minha vez, pedi um filé de frango grelhado com legumes. Simples. Barato. Fábio deu uma risadinha. Valdemar, relaxa, cara. Hoje é aniversário do Rodrigo. Pede uma picanha, um vinho. Aproveita. Obrigado, Fábio. Mas prefiro frango mesmo. Ele trocou um olhar com Marlene. Um olhar que dizia: viu? Esse cara é assim mesmo. Sem classe. A comida demorou uns 40 minutos. Durante esse tempo, a conversa rolou solta entre eles. Falavam sobre a nova campanha de marketing que a agência tinha fechado, sobre uma viagem para Angra que estavam planejando, sobre um carro que Rodrigo estava pensando em comprar. Fábio estava particularmente expansivo, contando histórias sobre eventos que ele tinha produzido, sobre clientes famosos, sobre networking e oportunidades. Rodrigo o ouvia fascinado, como um discípulo ouvindo o mestre. Em certo momento, Fábio levantou a taça de vinho e propôs um brinde. Um brinde ao Rodrigo, meu afilhado, meu pupilo, meu grande orgulho. Um garoto que teve coragem de sonhar grande e que está construindo um império do zero. Isso é coisa de vencedor. Todos bateram palmas. Rodrigo sorriu emocionado. Amanda deu um beijo nele. Marlene limpou uma lágrima. Eu fiquei ali, segurando minha taça de água com gás, sentindo-me completamente invisível. Então Amanda, que era uma garota simpática, mas ingênua, tentou me incluir na conversa. E o senhor, seu Valdemar, continua trabalhando como contador? Sim, continuo. Deve ser um trabalho bem tranquilo, né? Tipo, trabalhar com números, fazer conta. É um trabalho que exige atenção, mas sim, é tranquilo. Fábio não perdeu a chance. Contador é profissão estável. Nunca vai ficar rico, mas também nunca vai passar fome. É uma escolha segura, né, Valdemar? Engoli a provocação. É verdade. Segurança é importante. Rodrigo entrou na conversa, mas não para me defender. Pois é, Amanda. Meu pai sempre foi muito certinho. Nunca arriscou nada na vida. Sempre preferiu o caminho mais seguro. A frase veio carregada de desdém. Marlene completou. O Valdemar sempre foi assim. Pé no chão demais, sem ambição. Por isso a gente acabou se separando também, sabe? Eu queria mais da vida. Fábio colocou o braço sobre os ombros de Marlene e disse, em tom de brincadeira: ainda bem que você me encontrou, amor. A vida é para ser vivida. Risos. Todos riram. Menos eu. Senti meu estômago embrulhar. Não de raiva, de tristeza profunda, de decepção. Ali estava eu, o homem que pagou todos os estudos daquele filho, que sustentou aquela família durante quase 30 anos, que nunca faltou com nada, sendo tratado como um pobre coitado, por gente que não fazia ideia da minha verdadeira história. Mas o pior ainda estava por vir. Depois da sobremesa, quando o garçom trouxe a conta, Fábio pegou imediatamente. Hoje é por minha conta. Aniversário do meu garoto. Rodrigo agradeceu efusivamente. Valeu, padrinho, você é foda mesmo. Fábio abriu a carteira, tirou um cartão preto reluzente e entregou ao garçom com um gesto teatral. Olhou para mim de relance e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. É, Valdemar, tem gente que gosta de viver bem, de aproveitar. Não adianta juntar dinheiro a vida inteira e não aproveitar nada, né? No final, a gente morre e não leva nada. Marlene concordou. Verdade. A vida é muito curta para ficar contando centavos. Então Rodrigo, talvez embriagado pelo vinho, talvez apenas revelando o que sempre pensou, se levantou da cadeira, ficou de pé, olhou para mim e disse, alto e bom som, na frente de todos: é isso aí, pai. Sabe por que eu admiro o Fábio? Porque ele é um vencedor. Ele não tem medo de arriscar. Ele vive de verdade. Você é um fracassado. Passou a vida inteira fazendo continha, juntando dinheirinho, morando naquele apartamento sem graça no Meyer. E no final,
Olha onde você está. Sozinho, dirigindo um Corsa velho, sendo contador de feirante. Silêncio absoluto. Até os amigos dele ficaram constrangidos. Amanda colocou a mão na boca. Mas ninguém me defendeu. Marlene baixou os olhos. Fábio apenas sorriu satisfeito. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas não demonstrei. Não reagi. Não gritei. Não chorei. Apenas dobrei o guardanapo com calma. Coloquei-o sobre a mesa e me levantei. Rodrigo, eu disse com a voz firme e baixa. Feliz aniversário. Peguei minha carteira, tirei R$ 200 e coloquei sobre a mesa. Para ajudar com a conta. Boa noite a todos. E saí. Caminhei em direção ao estacionamento com a coluna ereta, a cabeça erguida, sem olhar para trás. Entrei no meu Corsa velho. Fechei a porta. Liguei o carro. E só então, sozinho, deixei a dor me invadir. Dirigi pelas ruas da Lagoa, passando pelas mansões iluminadas, pelos carros importados estacionados nas calçadas, pelas academias chiques onde gente bonita malhava atrás de vidraças. Dirigi em silêncio, com as mãos firmes no volante e a respiração controlada. Quando cheguei no meu apartamento no Meier, eram quase 11 da noite. Estacionei o Corsa, subi as escadas até o 2º andar e abri a porta. O apartamento estava escuro, vazio, silencioso. Liguei apenas um abajur na sala. Sentei no sofá e fiquei ali, parado, olhando para a parede. Fracassado. A palavra ecoava na minha cabeça. Meu filho tinha me chamado de fracassado, na frente da mãe dele, na frente do padrasto rico, na frente dos amigos, e ninguém tinha me defendido. Pior, todos concordaram silenciosamente. Durante anos, engoli desprezo. Suportei a frieza. Aceitei ser tratado como segunda opção. Tudo porque acreditei que um dia Rodrigo entenderia. Um dia ele amadureceria e perceberia quem realmente esteve ao lado dele. Mas naquela noite percebi que esse dia nunca chegaria. Não sozinho. Não espontaneamente. Se ele ia aprender alguma coisa, teria que ser do jeito difícil. Levantei do sofá. Fui até o quarto. Abri o armário e tirei de dentro dele uma caixa de sapatos velha. Dentro da caixa havia um HD externo. Um pequeno disco rígido preto onde eu guardava tudo. Liguei meu notebook. Conectei o HD. Digitei a senha. E então, pela primeira vez em anos, abri todas as pastas que eu vinha organizando meticulosamente. Pasta 1. Empresas. Dentro dela, os contratos de sociedade das 12 empresas nas quais eu tinha participação. Cada uma delas com lucros declarados, extratos bancários, comprovantes de transferência. Pasta 2. Imóveis. Escrituras dos 6 imóveis comerciais registrados em nome de empresas que eu controlava. Cada um com contrato de aluguel vigente. Comprovantes de pagamento mensais, laudos de avaliação. Pasta 3. Investimentos. Extratos de corretoras. Posições em CDBs, Tesouro Direto, fundos imobiliários. Cada aplicação com data, valor inicial, rentabilidade acumulada. Pasta 4. Rodrigo. Essa era a pasta mais importante. E também a mais dolorosa. Dentro dela, havia uma subpasta chamada Rodrigo Max Marketing. E dentro dessa subpasta, documentos que meu filho jamais imaginou que existissem. Fui eu quem financiou a agência dele, não o Fábio. Fábio não tinha R$ 50.000 para dar para ninguém. Fábio mal conseguia pagar as próprias contas. Eu sabia disso porque, por coincidência, um dos meus clientes mais antigos, seu Orlando, era dono de uma gráfica que fazia os materiais de divulgação para os eventos do Fábio. E seu Orlando me contou, em uma conversa informal, que o Fábio vivia atrasando os pagamentos. Quando Rodrigo veio me pedir dinheiro e eu neguei, não foi por avareza. Foi porque eu queria que ele aprendesse a construir algo do zero, sem atalhos. Mas quando soube que Fábio tinha prometido o dinheiro para ele, não consegui deixar meu filho na mão. Então fiz o seguinte: procurei o Fábio, discretamente, marquei um café e fiz uma proposta. Eu colocaria os R$ 50.000, mas o dinheiro entraria como se fosse do Fábio.
Ele ficaria com todo o crédito, todo o reconhecimento. Seria o mentor, o padrinho, o herói. Em troca, eu pedi apenas uma coisa: participação silenciosa de 40% na agência. Tudo documentado, tudo legal, mas sem que Rodrigo soubesse. Fábio aceitou na hora. Ele não tinha o dinheiro, mas queria manter a imagem de empresário bem-sucedido. Para ele, era o negócio perfeito. Entrava com R$0, ficava com 60% da empresa e ainda ganhava a admiração de Rodrigo e Marlene. Assinamos um contrato de sociedade, registrado em cartório. Valdemar Araújo, 40%. Fábio Tavares, 60%. Rodrigo, 0%. Ele era apenas o funcionário, o administrador, o rosto da empresa, mas não era o dono. Nos primeiros meses, a agência realmente funcionou. Rodrigo era esforçado, tinha boas ideias, conseguiu alguns clientes, faturou uns 30, 40 mil por mês. Lucro líquido de 10, 15 mil. Eu recebia minha parte. Fábio recebia a dele. Rodrigo achava que estava construindo um império, mas estava apenas administrando uma empresa que pertencia ao padrasto e ao pai que ele desprezava. Além da agência, havia outras coisas. O apartamento onde Rodrigo morava com Amanda. 2 quartos na Tijuca, reformado, mobiliado. Rodrigo achava que estava pagando aluguel para uma imobiliária. Na verdade, o apartamento era meu. Comprei em leilão 3 anos antes, reformei e registrei em nome de uma das minhas empresas. A tal imobiliária que cobrava o aluguel dele era apenas uma conta bancária que eu controlava. O carro que ele dirigia, um Honda Civic 2018, não era dele, era financiado. E quem estava pagando as parcelas do financiamento não era ele, era eu, através de repasses mensais disfarçados como bonificações que a agência pagava para ele. Até o convênio médico que ele usava, ele achava que era um benefício da agência. Mas quem pagava a conta todo mês era eu. Meu filho vivia uma mentira. Uma mentira que eu construí para protegê-lo, para sustentá-lo, para garantir que ele tivesse oportunidades. Mas uma mentira que ele nunca reconheceu. E agora, depois daquele jantar, depois daquela humilhação pública, decidi que estava na hora da verdade. Passei o domingo trancado em casa, revisando cada documento, cada contrato, cada cláusula. Não estava fazendo isso por raiva. Estava fazendo por necessidade pedagógica. Meu filho precisava aprender o valor das coisas. E a única forma de aprender era perdendo. Na segunda-feira de manhã, às 8 horas, liguei para meu advogado. Dr. Augusto era um advogado trabalhista aposentado que atendia a alguns casos específicos para clientes antigos. Ele tinha 70 anos, era discreto, eficiente e incorruptível. Dr. Augusto, preciso de uma reunião urgente. Valdemar, meu amigo, claro, pode vir aqui às 10? Cheguei no escritório dele pontualmente. Era um lugar simples em Copacabana, com vista para o mar, mas sem luxos. Paredes com livros jurídicos antigos, uma mesa de madeira escura, poltronas de couro gasto. Expliquei a situação. Contei sobre o jantar, sobre a humilhação, sobre as palavras do meu filho. E então disse: Doutor, preciso executar o plano que conversamos há 2 anos. Está na hora. Dr. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Valdemar, você tem certeza? Isso vai doer, nele e em você. Tenho certeza. Ele precisa entender. Está bem. Vamos começar. Dr. Augusto pegou uma caneta e um bloco de notas. Primeiro passo. Notificação extrajudicial para Fábio Tavares informando que você, como sócio majoritário, minoritário, corrigi. Eu tenho 40%. Ele tem 60%. Sim, mas lembra do contrato? Você tem cláusula de voto de qualidade em decisões estratégicas. Isso te dá poder de veto. E mais, tem a cláusula de dissolução por quebra de confiança. Essa cláusula permite que qualquer sócio peça a dissolução da sociedade se houver quebra de boa-fé. E houve quebra de boa-fé? Houve. Fábio usou o nome da empresa para fins pessoais sem aprovação do outro sócio.
Ele fez propaganda enganosa ao se apresentar como o único investidor. Ele colocou a reputação da empresa em risco. Isso é quebra de confiança. Podemos pedir a dissolução. E o Rodrigo? Dr. Augusto ajeitou os óculos. Rodrigo é apenas empregado. Não tem participação societária. Quando a empresa for dissolvida, ele perde o emprego. Simples assim. E o apartamento? O apartamento é seu. Registrado em nome da sua empresa. Você pode retomar a posse a qualquer momento, bastando rescindir o contrato de locação. Como é contrato residencial, você precisa dar um prazo de 30 dias. E o carro? O carro está em nome da financeira ainda, mas quem paga as parcelas é você através da empresa. Basta suspender os pagamentos. Depois de 3 parcelas em atraso, o banco retoma o veículo. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Dr. Augusto me olhou com uma expressão paternal. Valdemar, posso te dar um conselho de velho? Claro. Não faça isso por vingança. Vingança destrói quem vinga. Faça isso apenas se acreditar que é a única forma de seu filho aprender o que realmente importa na vida. E esteja preparado. Ele vai te odiar. Pelo menos no começo. Eu sei. Mas eu prefiro que ele me odeie e aprenda, do que continue me desprezando e vivendo uma mentira. Dr. Augusto assentiu lentamente. Então vamos começar. Primeira etapa. Notificação extrajudicial para Fábio Tavares informando sobre a dissolução da sociedade da Rodrigo Max Marketing. Segunda etapa. Notificação de rescisão contratual do aluguel do apartamento. Terceira etapa. Suspensão dos pagamentos do financiamento do veículo. Quanto tempo cada etapa leva? A notificação para o Fábio pode ser enviada hoje mesmo. Ele tem 15 dias para responder. Se não responder ou contestar de forma inadequada, partimos para a dissolução judicial. O apartamento, 30 dias de prazo legal. O carro, 90 dias até a retomada efetiva pelo banco. Então, em 4 meses, tudo estará concluído? No máximo. Provavelmente menos. Respirei fundo. Vamos em frente. Saí do escritório do Dr. Augusto com uma sensação estranha. Não era satisfação. Não era alívio. Era apenas uma certeza fria de que estava fazendo o necessário. Como um cirurgião que precisa amputar um membro gangrenado para salvar o corpo inteiro. Passei a segunda e a terça-feira trabalhando normalmente no meu escritório. Atendi meus clientes. Fechei balanços. Calculei impostos. Ninguém percebeu nada de diferente em mim. Eu sempre fui bom em manter a aparência de normalidade. Na quarta-feira, Dr. Augusto me ligou. Valdemar, a notificação foi entregue. Fábio recebeu pessoalmente. Ele ligou para cá pedindo explicações. Não dei. Apenas disse que ele tinha 15 dias para se manifestar formalmente. Como ele reagiu? Nervoso. Muito nervoso. Disse que não entendia o que estava acontecendo. Que sempre foi um sócio correto. Tentou me convencer de que havia algum mal-entendido. E você? Fui educado, mas firme. Disse que não havia mal-entendido. Que você estava exercendo seu direito contratual. Que se ele quisesse contestar, deveria contratar um advogado. Ótimo. E o apartamento? Notificação enviada. Rodrigo tem até o dia 15 do mês que vem para desocupar. E o carro? A última parcela que você pagou venceu no dia 5. Não paguei a que venceria hoje. Oficialmente, o financiamento está com um dia de atraso. Cada informação era como uma engrenagem se encaixando. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado. Mas eu não sentia vitória. Sentia apenas um vazio pesado no peito. Na quinta-feira à noite, meu telefone tocou. Era Rodrigo. Não atendia ligações dele há semanas, mas desta vez atendi. Oi, filho. Pai, que porra é essa? A voz dele estava alterada, nervosa. O Fábio recebeu uma notificação dizendo que você é sócio da agência. Isso é verdade? É verdade. Como assim é verdade? Você me disse que não ia me ajudar. Você me disse que eu tinha que aprender sozinho. E você aprendeu? Que pergunta é essa? Claro que aprendi. Eu construí essa empresa, pai. Você construiu com que dinheiro, Rodrigo? Silêncio do outro lado. Responde, filho. Com que dinheiro você alugou a sala comercial? Comprou os computadores? Pagou o designer que fez sua marca?
Bancou os 3 primeiros meses de despesas até conseguir os primeiros clientes? Com o dinheiro do Fábio. Ele acreditou em mim quando você não acreditou. Não, filho. Foi com o meu dinheiro. O Fábio não tinha R$ 50.000. Quem colocou o dinheiro fui eu. Através de um acordo que fiz com ele. Um acordo onde eu ficava com 40% da empresa e ele com 60%. Você ficou com 0. Você é apenas o funcionário. Mentira, você tá mentindo. O Fábio nunca faria isso comigo. Está tudo documentado, contrato registrado em cartório. Se quiser, posso te mandar uma cópia. A voz dele começou a tremer. Por que você fez isso? Por que você não me contou? Por que você não queria ouvir? Você queria um herói. E o Fábio estava disposto a ser esse herói, desde que eu pagasse a conta. Então você tá fazendo o que agora? Tá querendo tomar a empresa? Não. Estou dissolvendo a sociedade. A Rodrigo Max Marketing vai deixar de existir. Você não pode fazer isso. Posso. E já estou fazendo. A notificação foi enviada. Fábio tem 15 dias para contestar, mas ele não tem argumentos. O contrato é claro. Pai, pelo amor de Deus. Essa empresa é tudo que eu tenho. Eu trabalho nela todo dia. Eu conquistei clientes. Eu construí uma reputação. E você pode continuar construindo. Só que agora sem a estrutura que eu paguei. Monte sua própria empresa. Do zero, de verdade. Eu não tenho dinheiro para isso. Então arrume, trabalhe, junte. Aprenda o que significa construir algo sozinho. Você tá fazendo isso por causa daquele jantar, não é? Porque eu te chamei de fracassado. É isso. Você é tão pequeno que não aguenta ouvir a verdade. A raiva na voz dele era palpável. Mas eu mantive o tom calmo. Rodrigo, eu não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque você precisa aprender. Você está vivendo uma mentira. E eu não vou continuar sustentando essa mentira. Eu te odeio. Eu sei. Você é um monstro. Um psicopata. Que pai faz isso com o próprio filho? Um pai que quer que o filho vire homem de verdade. Ele desligou na minha cara. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o sinal de linha muda. Senti uma dor aguda no peito. Mas não voltei atrás. Não podia voltar atrás. No dia seguinte, Marlene me ligou. Diferente de Rodrigo, ela não estava nervosa. Estava furiosa. Valdemar, que palhaçada é essa? Você tá sabotando o Rodrigo por pura maldade. Não estou sabotando. Estou apenas deixando de financiar. Você é um homem mesquinho, invejoso. Você não aguenta ver o Rodrigo bem-sucedido, então resolve destruir tudo que ele construiu. Marlene, ele não construiu nada. Eu construí. Com o meu dinheiro. Dinheiro que você achava que eu não tinha. Que dinheiro? Você ganha o quê? 5, 6 mil por mês de contador? Para de mentir. Muito mais que isso. Mas você nunca se deu ao trabalho de perguntar. Você preferiu acreditar que eu era um fracassado. Você é um fracassado. E agora tá provando isso destruindo o próprio filho. Não, Marlene. Estou ensinando. Algo que deveríamos ter feito juntos há muito tempo. Ensinar. Você tá deixando ele sem emprego, sem renda, sem nada. Ele tem 30 anos, é formado, é inteligente. Vai dar um jeito. O Fábio já falou com os advogados dele. Ele vai te processar, vai provar que você agiu de má fé. Que você induziu ele a erro. Você vai perder tudo que tem. Os advogados do Fábio vão ler o contrato e vão perceber que não há nada a fazer. Tudo está legal, registrado, assinado por ele de livre e espontânea vontade. Você é um lixo, Valdemar. Talvez. Mas sou um lixo que sustentou você e o Rodrigo por 30 anos. Ela desligou. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Números desconhecidos. Provavelmente amigos do Rodrigo, amigos da Marlene, talvez até o próprio Fábio de telefones diferentes. Não atendi nenhum. Bloqueei também o número do Rodrigo. Não porque não quisesse falar com ele, mas porque sabia que enquanto ele estivesse no modo de revolta, qualquer conversa seria improdutiva. Ele precisava primeiro sentir, depois talvez entender. 2 semanas depois, Dr. Augusto me ligou. Valdemar, o prazo de contestação do Fábio acabou. Ele não se manifestou formalmente.
Nem ele, nem os advogados dele. Podemos dar sequência à dissolução. Vamos em frente. Você sabe que isso significa o fim da Rodrigo Max, né? A empresa vai fechar. Os clientes vão embora. Rodrigo vai ficar sem nada. Eu sei. E você está em paz com isso? Não, mas estou convicto. Então amanhã eu protocolo o pedido de dissolução judicial. Em 45 dias, a empresa deixa de existir oficialmente. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu escritório. Lá embaixo, a rua movimentada da Penha seguia seu ritmo. Ambulantes vendendo água de coco, gente correndo para pegar ônibus, crianças saindo da escola. A vida seguia. E a minha também. No dia 15 do mês seguinte, Rodrigo recebeu a notificação de despejo. 30 dias para desocupar o apartamento. Ele tentou me ligar de um telefone desconhecido. Eu atendi. Pai, você não pode fazer isso. Eu e a Amanda moramos aqui. A gente não tem para onde ir. Vocês têm 30 dias para procurar outro lugar. Com que dinheiro? A agência está fechando. Eu não tenho cliente mais. Ninguém quer fechar contrato com uma empresa que está sendo dissolvida. Então procura um emprego. Que emprego? Quem vai me contratar? Todo mundo sabe que eu fui demitido da minha própria empresa. Você não foi demitido. Você nunca foi dono. Você foi apenas funcionário. Para de jogar isso na minha cara. Rodrigo, você tem diploma de administração. Tem experiência em marketing. Procura uma agência, uma empresa, manda currículo. Trabalha como funcionário de verdade. Aprende como é ganhar salário no fim do mês. Eu não vou conseguir pagar aluguel com salário de funcionário júnior. Então aluga um lugar mais barato. Vai morar em bairro mais distante. Divide apartamento com alguém. Faz o que milhões de brasileiros fazem todo dia. Você quer me ver humilhado, é isso? Você quer me destruir? Eu quero que você cresça. Mentira. Você tá com raiva porque eu te chamei de fracassado. Admite. Rodrigo, se eu estivesse fazendo isso por raiva, eu teria feito no dia seguinte ao jantar. Eu planejei isso há 2 anos. Preparei essa estrutura toda para o caso de você nunca aprender. E você não aprendeu. Então agora vai ter que aprender na marra. Eu te odeio tanto. Eu sei, filho. Mas um dia você vai entender. Ele desligou. Amanda me ligou no dia seguinte. Ela estava chorando. Seu Valdemar, por favor, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Eu tô grávida. Meu coração parou por um segundo. Você está grávida? Sim, de 2 meses. Eu e o Rodrigo estávamos esperando para contar para todo mundo. Mas agora com tudo isso, a gente não tem condição de criar uma criança sem casa, sem dinheiro, sem nada. Fechei os olhos. Uma criança. Meu neto. Ou minha neta. Amanda, eu sinto muito pela situação. De verdade. Mas isso não muda nada. Como não muda? Vai ter uma criança envolvida nisso. E é exatamente por isso que o Rodrigo precisa amadurecer agora. Ele vai ser pai. Precisa aprender a ter responsabilidade, a correr atrás, a sustentar uma família. Do jeito que ele estava vivendo, ele nunca ia aprender. Mas o Senhor está tirando tudo dele. Como ele vai sustentar alguém sem nada? Ele tem saúde, tem juventude, tem capacidade. Vai dar um jeito, porque não tem escolha. O Senhor é cruel. Não, Amanda. Eu sou realista. E se o Rodrigo quiser ser um bom pai para esse bebê, ele vai ter que deixar de ser um menino mimado e virar um homem. Ela desligou soluçando. Fiquei sentado na minha cadeira com a cabeça entre as mãos. Um neto. Deus do céu, um neto. E eu estava colocando pressão máxima no pai da criança justamente agora. Mas não podia fraquejar. Se eu voltasse atrás agora, a lição seria perdida. Rodrigo entenderia que bastava pressionar, chantagear emocionalmente, que eu cederia. Como sempre cedi. Dessa vez não. Os 30 dias passaram rápido. Rodrigo conseguiu alugar um apartamento em Guadalupe, Zona Norte, longe da Tijuca chique onde morava. Um apartamento pequeno, simples, sem portaria. O aluguel era R$ 800. Ele conseguiu juntar dinheiro para os 3 primeiros meses, vendendo os móveis bons que tinha. Amanda conseguiu um emprego como recepcionista em uma clínica odontológica. Rodrigo começou a trabalhar como freelancer,
fazendo posts para redes sociais de pequenos negócios. Ganhava 200, 300 reais por trabalho, bem longe dos milhares que achava que ganhava na agência. Eu soube de tudo isso através de conhecidos em comum. Não porque Rodrigo me contasse. Ele não falava mais comigo. Me bloqueou em todas as redes sociais. Ignorava minhas ligações nas raras vezes que tentei. Marlene também me cortou completamente. Ela e Fábio estavam com problemas financeiros sérios. Sem o dinheiro da consultoria que vinha da agência do Rodrigo, Fábio não conseguia manter o padrão de vida. Tiveram que vender o carro importado. Tiveram que se mudar do apartamento em Botafogo para um menor em Caxambi. Rodrigo culpava Fábio por ter aceitado o acordo comigo. Fábio culpava Rodrigo por não ter lido o contrato. Marlene culpava a mim por tudo. A família estava implodida. E eu estava sozinho, completamente sozinho. Passei o Dia dos Pais sozinho. Passei meu aniversário sozinho. Passei o Natal sozinho. Meus clientes perceberam que eu estava diferente, mais quieto, mais distante. Dona Conceição, da padaria, me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, mas ela não acreditou. Seu Valdemar, o senhor tá com cara de quem perdeu alguém. Estou bem, Dona Conceição, só cansado. Mentira. Eu conheço o senhor há 20 anos. Sei quando o senhor tá carregando peso. Não respondi. Apenas sorri tristemente e mudei de assunto. A verdade era que eu estava carregando peso. O peso da dúvida. Será que tinha feito a coisa certa? Será que não tinha exagerado? Será que não havia outro jeito de ensinar meu filho sem destruir tudo? Mas sempre que a culpa batia forte, eu lembrava da cena do restaurante. Lembrava do olhar de desprezo no rosto do Rodrigo, das palavras dele ecoando: "Você é um fracassado." E lembrava que não fiz aquilo por mim, fiz por ele. Para que ele não criasse um filho com os mesmos valores distorcidos que tinha. Para que ele não ensinasse ao meu neto que o valor de um homem está no carro que dirige ou no bairro onde mora. 3 meses depois do despejo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era a Amanda. Seu Valdemar, o Rodrigo não sabe que estou mandando isso, mas preciso contar para o senhor. Ele está trabalhando em 2 empregos agora. De dia faz freela de marketing. De noite trabalha como auxiliar de escritório em uma contabilidade na Pavuna. Ele chega em casa todo dia às 11 da noite, exausto. Mas está pagando as contas. Está comprando as coisas do bebê. Está sendo responsável. Ainda está com raiva do senhor. Mas está virando um homem. Achei que o senhor devia saber. Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto lia aquela mensagem. Meu filho estava trabalhando. Estava suando. Estava aprendendo. Estava crescendo. Respondi: "Obrigado por me contar, Amanda. Cuida dele. E se precisarem de qualquer coisa para o bebê, fraldas, remédios, qualquer coisa, me avisa. Isso eu vou ajudar. Mas ele não pode saber que a ajuda vem de mim." "Tudo bem. Obrigada, seu Valdemar." A partir daquele dia comecei a enviar dinheiro para Amanda. R$ 100 aqui, 200 ali. Sempre em dinheiro, sempre em envelope sem remetente. Sempre deixado na portaria do prédio onde eles moravam. Ela nunca contou para Rodrigo. Era nosso segredo. 6 meses depois do jantar fatídico, Amanda teve o bebê. Uma menina, Valentina. Eu soube pelo Facebook de uma prima distante que postou foto da maternidade. Fiquei horas olhando aquela foto. Minha neta. Pequena, de olhos fechados, embrulhada em uma manta rosa. Rodrigo ao lado, segurando ela com cuidado, com um sorriso cansado mas genuíno. Amanda do outro lado, exausta mas radiante. Chorei. Chorei porque não estava lá. Chorei porque meu filho não me chamou. Chorei porque perdi o nascimento da minha neta por causa de uma lição que ainda estava em andamento. Mas também sorri, porque na foto, Rodrigo parecia diferente. Não era mais o garoto arrogante de terno caro posando para Instagram. Era um pai, um homem de verdade, segurando sua filha com responsabilidade e amor. Comprei presentes, roupinhas de bebê, fraldas, lenços umedecidos, pomadas. Coloquei tudo em uma caixa grande e pedi para a Dona Conceição entregar para Amanda, dizendo que era de uma amiga dela. Amanda entendeu o recado. Me mandou uma foto da Valentina usando um dos macacões que comprei.
E uma mensagem. Ela é linda. E o Rodrigo está sendo um pai incrível. Ele trabalha tanto. Às vezes chega em casa e pega ela no colo mesmo morto de cansado. Só para ficar olhando. Acho que ele está entendendo muita coisa agora. Que bom, respondi. Muito bom. Os meses continuaram passando. Rodrigo foi promovido no trabalho da contabilidade. De auxiliar, passou para assistente. O salário aumentou. Ele conseguiu largar os freelas noturnos e focar apenas no emprego fixo. Amanda voltou a trabalhar. Deixavam Valentina com a mãe dela durante o dia. A vida estava longe de fácil, mas estava funcionando. Eles estavam sobrevivendo. Mais que isso, estavam construindo. Um ano depois do jantar, no mesmo mês de março, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Pai? Meu coração disparou. Rodrigo? É, sou eu. Mais silêncio. Eu não sabia o que dizer. Esperei. Eu queria te pedir desculpas. As palavras saíram baixas, envergonhadas. Desculpas por quê, filho? Por tudo, pelo que eu disse no restaurante. Por ter te tratado mal durante anos. Por ter te chamado de fracassado. Por não ter enxergado. Enxergado o quê? Quem você realmente era? O que você fez por mim? Não só o dinheiro, mas tudo. A educação, a estrutura, a paciência. Eu fui um idiota, pai. Um idiota arrogante que achava que sabia de tudo. Minha voz saiu embargada. Você não era idiota. Era apenas jovem. E foi influenciado por pessoas erradas. Não. Eu tinha idade suficiente para pensar por mim mesmo. Eu que escolhi acreditar nas mentiras. Escolhi desprezar você. Escolhi ser cego. E o que mudou? Virar pai. Trabalhar de verdade. Pagar conta. Ter que escolher entre comprar fralda ou comer fora. Ter que acordar de madrugada para trocar a Valentina e no dia seguinte trabalhar 8 horas mesmo morto de sono. Foi aí que eu entendi. Entendi o que é ser responsável, o que é construir, o que é ser homem. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu não conseguia falar. Pai, você tá aí? Estou, filho. Estou. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Sei que você não tem obrigação de me perdoar. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi. Entendi a lição. E sou grato. Por mais que tenha doído, por mais que tenha sido difícil, eu sou grato. Você não precisa ser grato, Rodrigo. Você só precisa ser um bom pai. Um bom homem. É só isso que eu sempre quis. Eu tô tentando, pai. Todo dia eu acordo e tento ser melhor. Para a Valentina, para a Amanda. E agora eu queria tentar ser melhor para você também. Se você me deixar. Filho, eu nunca te fechei as portas. Fui você que me bloqueou. Eu sempre estive aqui. Eu sei. E foi por isso que eu te bloqueei. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter que admitir que você estava certo. Que o Fábio era um mentiroso. Que eu tinha sido usado. Que eu era um fracote que não conseguia nem pagar as próprias contas. Você não é fracote. Você só estava perdido. Mas agora encontrou o caminho. Encontrei porque você me empurrou para ele. De um jeito brutal, mas necessário. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável. Diferente de todos os silêncios anteriores. Pai, a Valentina faz 1 ano semana que vem. A gente vai fazer um bolinho aqui em casa. Nada chique. Só a família da Amanda. Alguns amigos. Eu queria muito que você viesse. Queria que você conhecesse sua neta. Minha voz saiu quase inaudível. Eu adoraria, filho, adoraria. Então tá marcado. Sábado às 3 da tarde. Vou te mandar o endereço. Eu vou estar lá. E pai? Sim? Obrigado. Por não ter desistido de mim. Desliguei o telefone e desabei no sofá chorando. Não de tristeza, de alívio, de gratificação, de amor. O sábado chegou. Me arrumei com cuidado. Coloquei uma camisa social clara, uma calça de sarja, o sapato de couro. Passei no shopping e comprei presentes para Valentina. Brinquedos educativos, roupinhas, livrinhos de pano. Gastei quase R$1.000. Não me importei. Peguei meu Corsa
e dirigi até Guadalupe. O prédio era simples, sem portaria eletrônica, sem interfone moderno. Apenas um interfone antigo com os números dos apartamentos escritos à mão. Toquei. Amanda atendeu. Alô? Amanda, sou eu. Valdemar. Seu Valdemar. Sobe. Terceiro andar. Apartamento 302. Subi as escadas. O prédio era velho, mas limpo. Cheiro de comida saindo de alguns apartamentos. Som de criança brincando. Som de televisão. Vida real. Bati na porta. Rodrigo abriu. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Ele estava mais magro. Tinha olheiras. O cabelo estava mais curto, cortado de forma simples. Usava uma camiseta lisa, bermuda jeans. Nada de roupa de marca. Mas os olhos estavam diferentes. Não tinham mais aquela arrogância vazia. Tinham profundidade. Tinham maturidade. Oi, pai. Oi, filho. Ele me abraçou, um abraço forte, apertado, demorado. Um abraço de verdade. Não o abraço protocolar dos últimos anos. Um abraço de filho para pai. Retribuí com a mesma intensidade. Senti o cheiro dele. O cheiro de sabonete simples, de roupa lavada em casa, de suor de quem trabalha. O cheiro de homem honesto. Quando nos separamos, os dois estávamos com os olhos marejados. Entra, pai. Por favor. Entrei. O apartamento era pequeno. Sala e cozinha integradas, um sofá de 2 lugares, uma mesinha de centro com marcas de uso, uma televisão pequena em cima de um rack simples. Mas estava limpo, organizado, decorado com carinho. Bexigas cor-de-rosa presas no teto. Uma faixa escrita Parabéns Valentina. Docinhos caseiros em travessas. Amanda veio me cumprimentar. Ela também estava diferente. Mais simples. Sem as unhas grandes, sem a maquiagem pesada, sem as roupas justas. Mas estava bonita, bonita de um jeito natural. Seu Valdemar, que bom que veio. Valentina tá dormindo ainda, mas já já ela acorda. Senta, fica à vontade. Sentei no sofá. Rodrigo sentou ao meu lado. Amanda trouxe um suco. Pai, a casa é humilde, mas é nossa. Eu e Amanda trabalhamos duro para manter. Não é a Tijuca, mas é onde a gente consegue pagar. Está ótima, filho. De verdade. Está limpa, organizada, cheia de amor. É tudo o que importa. Ele sorriu envergonhado, mas orgulhoso. Conversamos. Ele me contou sobre o trabalho na contabilidade. Como tinha começado como auxiliar e agora já era assistente. Como o chefe dele, seu Mauro, tinha visto potencial nele e estava ensinando coisas novas. Como estava pensando em fazer uma pós-graduação em auditoria quando Valentina crescesse um pouco. Amanda me contou sobre o trabalho na clínica. Como gostava de atender os pacientes. Como tinha conseguido um aumento depois de 6 meses. Então, um chorinho suave veio do quarto. Valentina tinha acordado. Amanda foi buscá-la. Quando voltou, trazia nos braços a coisa mais linda que já vi na vida. Uma menininha gorduchinha, de olhos escuros enormes, bochechas rosadas, cabelo castanho claro fininho. Valentina, vem conhecer o vovô. Vovô. A palavra me atingiu como um soco suave no peito. Amanda colocou Valentina nos meus braços. Ela me olhou com curiosidade, sem medo, e depois deu um sorrisinho banguela. Meu coração derreteu. Segurei minha neta com todo o cuidado do mundo, sentindo o peso pequeno e perfeito dela nos meus braços. Ela cheirava a talco e amor. Seus dedinhos se fecharam em volta do meu indicador com uma força surpreendente. Oi, princesa. Sussurrei. Oi, meu amor. Eu sou seu avô. Valentina me olhou com aqueles olhos enormes e curiosos, como se estivesse me estudando, me reconhecendo de alguma forma profunda. Depois deu outro sorriso e soltou uma risadinha. Rodrigo estava ao meu lado, observando a cena com os olhos marejados. Ela gostou de você, pai. Ela não sorria assim para qualquer pessoa. Fiquei ali, segurando minha neta, sentindo um amor tão grande que parecia que meu peito ia explodir. Todos os meses de solidão, toda a dor, toda a dúvida, tudo valeu a pena naquele momento. A festa foi simples, mas linda. Vieram a mãe de Amanda, uma irmã dela, 2 casais de amigos do trabalho de Rodrigo. Nada de gente chique, nada de ostentação. Apenas pessoas reais, simples, trabalhadoras. Pessoas que sabiam o valor das coisas.
Cantamos parabéns. Valentina amassou o bolinho com as mãozinhas e sujou o rosto todo de glacê rosa. Todos riram. Tiraram fotos. Foi perfeito. No final da tarde, quando os convidados foram embora, fiquei para ajudar a arrumar. Lavei louça ao lado de Amanda enquanto Rodrigo guardava as cadeiras emprestadas dos vizinhos. Seu Valdemar. Amanda disse baixinho. Obrigada por ter vindo. E obrigada pelas ajudas secretas durante esses meses. Eu nunca contei para o Rodrigo, mas elas fizeram toda a diferença. De nada, Amanda. Obrigado por cuidar do meu filho, por ajudar ele a crescer. Ele cresceu sozinho, só precisava da oportunidade. Quando terminamos de arrumar, Rodrigo me acompanhou até o carro. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Pai, tem uma coisa que eu preciso falar. Pode falar. Eu terminei com o Fábio e com a minha mãe. Oficialmente. Não falo mais com eles. Por quê? Porque percebi quem eles realmente eram. O Fábio era um aproveitador. Vivia da aparência. Não construiu nada de verdade na vida. Só montava castelos de areia. E minha mãe, ela escolheu viver nesse mundo de mentiras. Escolheu desprezar você que era real para ficar com alguém que era pura fachada. Rodrigo, ela é sua mãe. Você não precisa cortar ela da sua vida por minha causa. Não é por sua causa, pai. É por causa minha. E da Valentina. Eu não quero que minha filha cresça aprendendo que o valor das pessoas está no que elas ostentam. Quero que ela aprenda com você, com seu exemplo, com sua dignidade. Abracei meu filho novamente. Você virou um homem bom, Rodrigo. Um homem de verdade. Virei porque você me obrigou a isso. Do jeito mais doloroso possível, mas necessário. Você me perdoa, filho, por ter sido tão duro. Pai, não tenho que perdoar. Você me salvou. Me salvou de virar um Fábio da vida. Um homem vazio. Você me deu a maior lição que um pai pode dar. Me ensinou a andar com minhas próprias pernas. Entramos no carro. Liguei o motor do velho Corsa. Pai, quando você puder, quando quiser, vem almoçar aqui com a gente todo domingo. Valentina precisa conhecer o avô. De verdade. Não em festas, no dia a dia. Eu adoraria, filho, adoraria. E pai? Sim? Me ensina contabilidade? Tô trabalhando na área, mas ainda não sei muita coisa. Queria aprender com você. Sorri. Um sorriso genuíno, completo. Claro, filho. Venho aqui todo sábado te ensinar, se você quiser. Quero muito. Dirigi de volta para casa com o coração leve pela primeira vez em 1 ano. Não tinha recuperado o tempo perdido. Não tinha apagado as mágoas, mas tinha meu filho de volta. Tinha uma neta. Tinha uma família. Nos meses seguintes, minha rotina mudou completamente. Todo sábado de manhã eu ia até Guadalupe. Levava material de contabilidade, levava casos práticos, levava minha experiência de 35 anos. Rodrigo era um aluno dedicado. Fazia perguntas inteligentes, anotava tudo, praticava. Seu Mauro, o chefe dele, percebeu a evolução e começou a dar mais responsabilidades para ele. Todo domingo eu almoçava com eles. Comida simples, feita por Amanda. Arroz, feijão, bife, salada, às vezes frango assado, às vezes macarronada. Comida de verdade feita com carinho. Valentina crescia linda e esperta. Começou a me chamar de vovová. Sempre que eu chegava, ela corria com as perninhas ainda bambas e se jogava nos meus braços. Eu derretia toda vez. Aos poucos voltei a conhecer meu filho. Não o garoto arrogante que ele tinha se tornado, mas o homem que ele estava virando. Conversávamos sobre tudo. Sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre dinheiro, sobre paternidade. Um dia ele me contou que Marlene tinha tentado se reaproximar. Ela estava com problemas financeiros. Fábio tinha perdido o pouco que tinha. A empresa de eventos dele quebrou. Eles se separaram. Ela estava morando em um apartamento pequeno em Madureira, trabalhando como corretora de imóveis. Ela me pediu dinheiro emprestado, pai. Disse que estava passando dificuldade. E você ajudou? Dei R$ 500. Era tudo que eu podia dar. Ela ficou ofendida. Disse que era muito pouco, que ela me deu a vida e merecia mais. Eu disse que era o que eu tinha.
Ela me chamou de mesquinho, igual a você. E como você se sentiu? Tranquilo. Porque percebi que ela nunca vai mudar. Nunca vai entender que dinheiro não é sobre quantidade, mas sobre sacrifício. Aqueles R$ 500 eram fruto de 2 semanas de trabalho duro. Para ela, era pouco. Para mim era muito. Você fez o certo. Eu sei. E sabe qual foi a melhor parte? Não senti culpa. Antes eu me sentiria culpado por não dar mais. Agora sei que fiz o possível. E isso basta. Meu filho tinha realmente crescido. 6 meses depois, em uma manhã de sábado, Rodrigo me ligou animado. Pai, você precisa vir aqui, tenho uma notícia. Fui na mesma hora. Quando cheguei, ele estava radiante. Fui promovido. O seu Mauro me promoveu para analista contábil júnior. Aumento de 50% no salário. Abracei meu filho com orgulho. Parabéns, Rodrigo, você merece. E tem mais. O seu Mauro disse que se eu tirar a certificação de contador, ele me contrata como contador associado, com participação nos lucros. Então você vai fazer? Vou estudar à noite. Vai ser puxado, mas eu consigo. Aprendi que nada de valor vem fácil. Amanda apareceu da cozinha também sorrindo. E tem outra notícia. Qual? Ela colocou a mão na barriga. Valentina vai ter um irmãozinho. Fiquei sem palavras. Depois abracei os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mais um neto. Mais uma vida que eu ia poder acompanhar de perto. Naquela noite, Rodrigo pediu para conversarmos a sós. Fomos até uma padaria ali perto, tomamos café com pão de queijo. Pai, tem uma coisa que eu preciso te falar, eu sei. Sabe o quê? Sei que você tem dinheiro. Muito mais dinheiro do que deixa transparecer. Descobri por acaso. Meu chefe comentou que você é sócio da empresa onde trabalho. 15% de participação. Eu pesquisei. Você é sócio de várias empresas. Tem imóveis, tem investimentos. Você é rico, pai. Suspirei. Rico é uma palavra forte. Eu tenho recursos, sim. Por que nunca contou? Porque não era importante. E por quê? Porque eu queria ver quem você se tornaria sem saber disso. Se você fosse atrás de mim pelo dinheiro, ou por quem eu sou. E agora que eu sei, o que você sente? Rodrigo pensou por um longo momento. Nada. Não sinto nada. Quer dizer, fico feliz que você esteja seguro, que não precise se preocupar. Mas não muda nada entre a gente. Não quero nada do seu dinheiro, quero apenas você. E é por isso que você merece tudo, filho. Não, pai. Eu não mereço. Ainda não. Mas estou trabalhando para merecer. Todo dia. Voltamos para o apartamento. Amanda e Valentina estavam dormindo no sofá, abraçadas. A cena mais linda que já vi. Rodrigo cobriu as duas com uma manta. Depois se virou para mim. Obrigado, pai. Por não ter desistido de mim. Por ter me empurrado para o buraco, mesmo sabendo que ia doer. Porque foi no buraco que eu aprendi a escalar. 2 anos depois daquele jantar fatídico, minha vida estava completamente transformada. Não porque havia conquistado mais dinheiro ou mais status, mas porque tinha recuperado o que realmente importava. Minha família. Rodrigo se tornou contador certificado. Abriu sua própria empresa de contabilidade, pequena, com apenas 2 funcionários além dele. Mas era dele. Construída com suor, sacrifício e conhecimento real. Eu entrei como sócio investidor minoritário. 15%. Apenas para ajudar no início. O resto era dele. Amanda teve o segundo filho. Um menino. Bruno. Lindo, gordinho, calmo. Valentina virou irmã mais velha e levava o papel muito a sério. Eles conseguiram comprar um apartamento próprio. Pequeno, 2 quartos, mas próprio. Financiado em 20 anos, mas era deles. Rodrigo chorou no dia que pegou as chaves. Eu continuei no meu escritório simples da Penha. Continuei atendendo meus clientes de sempre. Continuei dirigindo meu Corsa. Não porque precisava economizar, mas porque gostava da minha vida simples. Porque tinha aprendido que felicidade não está em parecer rico, mas em ser livre. Marlene tentou se reaproximar algumas vezes. Tentou com Rodrigo. Tentou comigo. Mas a distância era grande demais. Ela nunca admitiu estar errada.
Nunca pediu desculpas. Nunca reconheceu o papel que teve em tudo. Apenas queria que voltássemos a sustentá-la. Rodrigo foi gentil, mas firme. Disse que ela sempre seria bem-vinda na vida dos netos, mas apenas se respeitasse certos limites. Ela tentou por um tempo, mas acabou se afastando. Disse que não conseguia aceitar tanta mediocridade. Deixamos ela ir. Com tristeza, mas com paz. Fábio desapareceu completamente. Ouvi dizer que estava morando no interior, trabalhando como vendedor de imóveis. Toda a prepotência, toda a ostentação tinha evaporado. Restou apenas um homem comum, tentando sobreviver. Não senti satisfação com a queda dele. Apenas pena. Pena de um homem que passou a vida inteira construindo uma fachada e nunca construiu uma fundação. Um dia, 3 anos depois do jantar, Rodrigo me chamou para almoçar. Só nós dois. Disse que tinha algo importante para falar. Fomos a um restaurante simples em Madureira. Nada chique. Comida caseira, servida em pratos de vidro, Guaraná Jesus em garrafa. Pai, quero te pedir uma coisa. Pode pedir. Quero que você venda aquele apartamento onde eu morava na Tijuca, o que você é dono. Já vendi, filho. Vendi há 6 meses. Sério? Por quê? Porque me trazia memórias ruins. Preferi me desfazer dele. E fez o que com o dinheiro? Coloquei em um fundo para os seus filhos, para quando eles forem para a faculdade. Se quiserem estudar fora, podem. Se quiserem abrir um negócio, podem. Mas só depois de trabalharem pelo menos 5 anos. Depois de entenderem o valor do dinheiro. Rodrigo ficou em silêncio processando. Depois sorriu. Você nunca para de ensinar, né, pai? É minha obrigação, de pai, de avô, ensinar, não dar, ensinar. Pois eu quero te pedir outra coisa então. Quero que você seja sócio da minha empresa de verdade, não apenas investidor, mas sócio ativo. Quero trabalhar com você, aprender mais, construir algo juntos. Senti um nó na garganta. Filho, eu adoraria. Mas você tem certeza? Eu sou chato, sou exigente, vou cobrar muito de você. Eu sei. E é exatamente por isso que eu quero. Passei anos fugindo das suas cobranças, achando que você estava me limitando. Agora eu sei que você estava me preparando, e quero essa preparação. Quero virar o profissional que você é. Então tá feito. Vamos trabalhar juntos. Apertamos as mãos. Depois nos abraçamos. A partir daquele dia, comecei a passar metade da semana no escritório dele. Era pequeno, 3 salas comerciais em um prédio antigo na Tijuca. Nada luxuoso, mas organizado, limpo, profissional. Trabalhávamos lado a lado. Eu ensinava técnicas que aprendi em 35 anos de carreira. Ele trazia energia jovem, conhecimento de tecnologia, vontade de inovar. A empresa cresceu. Não virou um império, mas se tornou sólida, respeitada, lucrativa. Exatamente o que precisava ser. Um dia, 4 anos depois do jantar, Rodrigo chegou em casa do trabalho e encontrou Valentina, agora com 5 anos, desenhando na mesa da cozinha. O que você tá desenhando, filha? Tô desenhando o vovová. Deixa eu ver. Era um desenho infantil, desproporcional, mas cheio de detalhes. Um homem de óculos, camisa de botão, segurando uma pasta. Ao lado dele, escrito com letras tortas. Meu vovô é o mais esperto do mundo. Rodrigo tirou foto e me mandou pelo WhatsApp, junto com a mensagem. Ela não disse rico, não disse bonito, não disse poderoso. Disse esperto. Você venceu, pai. Ensinou a ela o que realmente importa. Chorei ao ler aquela mensagem. Chorei porque percebi que o ciclo tinha sido quebrado. Que minha neta estava crescendo com valores diferentes, que a lição tinha sido aprendida e estava sendo passada adiante. 5 anos depois do jantar, organizei uma comemoração, não pelo aniversário de ninguém, mas pelo aniversário da reconstrução da nossa família. Aluguei um salão simples de festa em Madureira. Chamei apenas pessoas importantes. Rodrigo, Amanda, Valentina, Bruno. Alguns clientes que viraram amigos ao longo dos anos. Dona Conceição da padaria, seu Orlando da gráfica, nada de luxo. Apenas um churrasco, cerveja, refrigerante,
bolo simples. Mas estava todo mundo lá. Gente de verdade. Gente que construía coisas reais com as próprias mãos. No meio da festa, pedi a palavra. Todo mundo fez silêncio. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Vocês são minha verdadeira riqueza. Não o dinheiro que juntei ao longo da vida, mas as pessoas que estiveram ao meu lado quando precisei, que me ensinaram, que cresceram comigo. Olhei para Rodrigo, que estava com Amanda e as crianças, e quero pedir desculpas ao meu filho, publicamente, porque 5 anos atrás, em um restaurante chique na Lagoa, ele me chamou de fracassado, e eu, em resposta, destruí a vida que ele conhecia. Tirei tudo dele. Fiz ele sentir na pele o que é começar do zero. Foi cruel. Foi doloroso. E eu sinto muito por isso. Rodrigo começou a se levantar para me interromper, mas fiz sinal para ele esperar. Mas eu não me arrependo, porque aquele ato de crueldade foi o maior ato de amor que já pratiquei. Porque hoje meu filho é um homem de verdade. Um pai dedicado, um profissional competente, um ser humano íntegro. E ele só chegou aí porque eu tive coragem de deixar ele cair, para que ele aprendesse a levantar sozinho. A sala estava em silêncio absoluto, alguns olhos marejados. Então meu recado para todos aqui, especialmente para os pais e mães, é esse. Às vezes amar não é dar, é negar, não é facilitar, é dificultar, não é proteger de toda dor, é deixar sentir a dor necessária para crescer. Porque filho criado sem limites vira adulto sem estrutura, e adulto sem estrutura vira pessoa infeliz. Valentina, que não entendia muito bem o que eu estava dizendo, gritou do fundo: "Eu te amo, vovô, vá." A sala inteira explodiu em risos e aplausos. Rodrigo veio até mim. Me abraçou forte. "Obrigado, pai. Por tudo. Por ter me amado o suficiente para me deixar cair. E por ter me amado o suficiente para me ajudar a levantar." "De nada, filho. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas também a mais importante." A festa continuou. Comemos, bebemos, dançamos. Valentina e Bruno corriam entre as mesas. Dona Conceição contava histórias antigas. Seu Orlando ria alto demais. Amanda conversava animada com as outras mães. E eu fiquei ali, sentado em uma cadeira de plástico, observando tudo. Observando a vida real acontecendo ao meu redor. Sem ostentação. Sem mentiras. Sem fachadas. Apenas amor verdadeiro. Construído sobre fundações sólidas. No final da noite, quando já estavam todos indo embora, Rodrigo se aproximou de mim novamente. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você realmente tem todo aquele dinheiro que eu descobri? Os imóveis, as empresas, os investimentos?" "Tenho." "E nunca pensou em ostentar? Em comprar um carro melhor, uma casa maior, viajar pelo mundo?" "Pensei, várias vezes. Mas sempre chegava à mesma conclusão. Não preciso dessas coisas para ser feliz. Minha felicidade não está em impressionar estranhos. Está em estar bem comigo mesmo. Em ter paz, em ter vocês. E o dinheiro? Para que serve então? Serve para a liberdade, para não depender de ninguém, para poder escolher, para poder ajudar quem realmente precisa sem esperar reconhecimento. E principalmente para ensinar aos meus netos que dinheiro é ferramenta, não objetivo." Rodrigo ficou pensativo. "Sabe, pai, eu também estou juntando dinheiro. Não muito. Mas todo mês consigo guardar 10, 15% do que ganho. E não é para comprar coisas, é para ter segurança. Para que se um dia eu ou a Amanda perdermos o emprego, a gente aguente alguns meses sem desespero." "Isso, filho, exatamente isso. Você aprendeu." "Aprendi com o melhor professor." Nos despedimos. Ele levou a família para casa. Eu voltei para o meu apartamento no Meier. O mesmo apartamento simples de sempre. Mas quando entrei, não senti solidão. Senti plenitude. Porque sabia que na manhã seguinte teria mensagens do Rodrigo. Fotos da Valentina e do Bruno. Planos para o próximo domingo. Tinha uma família. De verdade. Não uma família de aparências, mas uma família de estrutura, construída sobre honestidade, trabalho e amor real. 6 anos depois do jantar fatídico, recebi um convite inesperado. Marlene estava se casando novamente.
Desta vez com um aposentado, um senhor viúvo que conheceu em um grupo de terceira idade. Ela me ligou pessoalmente. A voz estava diferente, mais baixa, mais humilde. Valdemar, eu sei que não tenho moral para te pedir nada, mas gostaria que você fosse ao meu casamento. Vai ser simples. Só no cartório, com uma confraternização depois em um salão comunitário. Por que você quer que eu vá, Marlene? Silêncio. Depois um suspiro longo. Porque eu devo isso a você. Devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas de verdade. E quero fazer pessoalmente. Fiquei surpreso. Marlene nunca tinha admitido erro na vida. Eu vou, pode mandar o convite. O casamento foi em uma sexta-feira à tarde. Realmente simples. Apenas família próxima. Rodrigo estava lá com Amanda e as crianças, a irmã de Marlene, alguns amigos dela. E o noivo, seu Moacir, um senhor de 70 anos, simpático, de fala mansa. A cerimônia foi rápida. Depois fomos para o salão comunitário. Tinha salgadinhos, refrigerante, bolo. Nada de banda, nada de decoração cara. Apenas uma festa honesta. Em certo momento, Marlene me chamou para conversar reservadamente. Fomos até o jardim externo. Valdemar, eu queria te pedir desculpas, de coração. Esperei ela continuar. Eu fui uma idiota. Uma idiota vaidosa que escolheu aparência no lugar de substância. Que escolheu brilho no lugar de solidez. Você sempre foi um bom homem, um bom marido, um bom pai. E eu não soube valorizar. Marlene, deixe eu terminar. Por favor. Ela limpou uma lágrima. Eu passei os últimos 5 anos na pior fase da minha vida. Sem dinheiro, sem status, sem nada do que eu achava que importava. E sabe o que eu descobri? Que tudo aquilo era vazio. Que nada daquilo me fazia realmente feliz. Eu era miserável no apartamento chique de Botafogo. E sou mais feliz agora no meu apartamentinho simples em Madureira. Fico feliz que você tenha encontrado paz, Marlene. E o Rodrigo... Valdemar, o que você fez com ele foi genial. Doloroso, mas genial. Você salvou nosso filho. Salvou ele de virar um Fábio. Um homem vazio. Eu demorei para entender, mas agora eu entendo. Você não precisa me agradecer. Eu fiz por ele. Não por reconhecimento. Eu sei. E é por isso que eu te admiro. Você nunca fez nada por reconhecimento. Sempre fez o certo, mesmo quando ninguém via. Mesmo quando ninguém aplaudia. Ficamos em silêncio por um momento. Não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de paz. De encerramento de ciclos. Valdemar, o Moacir não é rico. Ele recebe uma aposentadoria modesta. Trabalhou a vida toda como torneiro mecânico. Não tem carro importado. Não vai me levar para jantar em restaurante chique. Mas ele é bom, é honesto, é presente. E eu aprendi que isso vale mais do que tudo. Fico feliz por você, Marlene, de verdade. Obrigada. E obrigada por não ter desistido do Rodrigo. Por ter sido forte quando eu fui fraca. Por ter ensinado a ele o que eu não soube ensinar. Nos abraçamos. Não como ex-marido e ex-mulher, mas como duas pessoas que compartilharam uma vida, cometeram erros, aprenderam lições, e agora estavam em paz. Hoje, 7 anos depois daquele jantar na lagoa, olho para trás e vejo a jornada completa. Vejo o homem que eu era. O pai silencioso que engolia desaforos em nome da paz. O homem que pagava todas as contas, mas recebia apenas desprezo em troca. Vejo o momento de quebra. O jantar onde fui chamado de fracassado na frente de todos. O momento em que a paciência acabou e a decisão foi tomada. Vejo a demolição controlada. Cada pilar sendo removido. Cada ilusão sendo desfeita. Cada mentira sendo exposta. Vejo a dor. A minha e a dele. Os meses de silêncio. As noites de dúvida. As lágrimas que derramei sozinho, me perguntando se havia feito a coisa certa. E vejo a reconstrução. O homem que meu filho se tornou. O pai dedicado. O profissional competente. O ser humano íntegro. Hoje Rodrigo tem 35 anos. Sua empresa de contabilidade está consolidada. Ele comprou um carro melhor, mas nada ostentoso.
Um Toyota Corolla usado, que paga à vista com dinheiro que juntou. Está terminando de pagar o apartamento. Já está planejando comprar um segundo, menor para investimento. Valentina está com 7 anos. Estuda em escola pública, mas estuda bem. Rodrigo e Amanda acompanham as lições. Cobram disciplina. Ensinam valores. Bruno está com 4 anos. Arteiro, esperto, engraçado. E eu estou com 66 anos. Aposentado da rotina pesada, mas ainda trabalhando meio período no escritório do Rodrigo. Não por precisar do dinheiro, mas porque gosto, porque me mantém ativo, porque me permite passar tempo com meu filho. Nesta tarde de domingo, estou sentado no sofá do apartamento deles. Valentina está no meu colo, me mostrando um livro de histórias. Bruno está brincando com carrinhos no chão. Rodrigo e Amanda estão na cozinha terminando o almoço. Olho ao meu redor e vejo riqueza de verdade, não em objetos caros, mas em amor genuíno, em estrutura familiar sólida, em valores sendo transmitidos. Valentina me olha com aqueles olhos grandes. Vovô, conta aquela história. Qual história, meu amor? Aquela do homem que todo mundo achava que era fracassado, mas na verdade era o mais esperto de todos. Rio. Quem te contou essa história? O papai. Ele disse que é sobre você. Rodrigo aparece da cozinha sorrindo. Contei sim. Contei que o vovô é o homem mais sábio que eu conheço, e que sabedoria não faz barulho. Não precisa ostentar, apenas age, constrói, ensina. Pego Valentina no colo. Vou te contar a história, princesa. Mas presta atenção, porque um dia você vai precisar lembrar dela. E começo. Era uma vez um homem que todos achavam que era fracassado. Ele não tinha carro bonito, não morava em lugar chique, não usava roupa de marca, mas esse homem tinha algo muito mais valioso. O que, vovô? Tinha sabedoria, tinha paciência, tinha amor verdadeiro. E quando precisou ensinar uma lição muito importante para alguém que ele amava muito, ele teve coragem de fazer a coisa mais difícil do mundo, deixar essa pessoa sentir dor, porque sabia que apenas através da dor a pessoa ia crescer. Valentina me olha, pensativa. A pessoa cresceu, vovô. Olho para Rodrigo, que está encostado no batente da porta, com os olhos marejados. Cresceu sim, meu amor. Cresceu e virou um homem maravilhoso. Um homem de verdade. Igual você, vovô. Melhor que eu. Muito melhor. Rodrigo vem até mim. Coloca a mão no meu ombro. Aperta com carinho. Obrigado, pai. Por tudo. Por ter me ensinado que fracasso não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você desiste. E que sucesso não é sobre impressionar os outros, mas sobre construir algo sólido que dure. Abraço meu filho com um braço, enquanto mantenho Valentina no colo com o outro. Bruno larga os carrinhos e vem se juntar ao abraço coletivo. Amanda aparece da cozinha e também se junta. Ali, naquele apartamento simples em Guadalupe, naquele domingo ensolarado de março, sinto que finalmente completei minha missão. Não como pai perfeito, mas como pai presente, como homem íntegro, como ser humano que aprendeu que o verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas no que construímos. Penso naquele jantar, 7 anos atrás, naquelas palavras que me cortaram como lâmina. Você é um fracassado. E sorrio, porque hoje sei a verdade. Fracassado é quem vive de aparências. Quem constrói castelos de areia que desmoronam com a primeira onda. Quem mede seu valor pelo que tem, não pelo que é. Vencedor é quem constrói devagar. Quem planta sementes e tem paciência para ver a colheita. Quem ensina pelo exemplo. Quem ama forte o suficiente para dizer não quando necessário. Durante 35 anos, acumulei dinheiro em silêncio. Mas minha verdadeira fortuna nunca foi medida em reais. Foi medida em lições aprendidas, em caráter construído, em valores transmitidos. Hoje, quando olho para meu filho, vejo um homem que sabe o valor do trabalho honesto, que não tem vergonha de começar de baixo, que não mede seu sucesso pelo carro que dirige, mas pela família que constrói. Quando olho para minha neta Valentina, vejo uma criança que está aprendendo que livros valem mais que brinquedos caros,
que tempo de qualidade vale mais que presentes extravagantes, que amor verdadeiro não se compra, se constrói. E quando olho para mim mesmo no espelho, não vejo mais o homem humilhado daquele jantar. Vejo um homem que teve a coragem de fazer o difícil, que aguentou meses de solidão, de dúvida, de dor, porque sabia que estava plantando algo maior. A vida me ensinou que silêncio não é fraqueza. É estratégia, é paciência. É a força de quem não precisa gritar para ser ouvido. Me ensinou que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Que pode comprar conforto, mas não compra caráter. Pode comprar luxo, mas não compra legado. Me ensinou que ser pai não é apenas dar. É saber negar. Não é apenas proteger. É saber quando deixar cair. Não é apenas amar. É saber como amar de verdade. E me ensinou que às vezes a maior demonstração de amor é a demolição controlada de uma vida de mentiras, para que sobre apenas a fundação sólida, onde algo verdadeiro pode ser construído. Rodrigo serve o almoço. Sentamos todos à mesa. A comida é simples: arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada. Mas é feita com amor. É compartilhada com gratidão. Valentina faz uma oração antes de comer, como Rodrigo a ensinou. Obrigada, Deus, pela comida. Obrigada pela família. Obrigada pelo vovô Vá, que é o melhor vovô do mundo. Todos dizem amém. E comemos. No meio do almoço, meu celular vibra. É uma mensagem. Olho discretamente. É de Dr. Augusto, meu advogado. Valdemar, a documentação que você pediu está pronta. Os 30% da sua empresa de participações já estão transferidos para o nome do Rodrigo. Ele vai receber a notificação oficial na segunda-feira. Parabéns pela decisão. Guardo o celular. Não digo nada. Rodrigo vai descobrir na segunda-feira que agora é sócio de uma empresa que vale mais de R$1 milhão. Que durante todos esses anos, enquanto ele suava para construir seu escritório, eu estava organizando meu patrimônio para que, no momento certo, ele herdasse não apenas dinheiro, mas responsabilidade. Mas ele só vai receber isso depois de ter provado que sabe construir, depois de ter mostrado caráter, depois de ter virado homem de verdade, porque patrimônio sem preparo é maldição, dinheiro sem maturidade é destruição, herança sem merecimento é veneno. Termino este relato não como um homem vitorioso, mas como um homem em paz, um homem que cometeu erros, que teve que tomar decisões dolorosas, mas que nunca desistiu do que realmente importava. Se você está me ouvindo e tem filhos, aprenda com minha história. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de deixar seus filhos sentirem as consequências de suas escolhas. Não tenha medo de ser chamado de duro, de rigoroso, de antiquado, porque um dia, se você fizer certo, seus filhos vão entender. Vão olhar para trás e agradecer. Vão perceber que amor verdadeiro não é sobre facilitar tudo. É sobre preparar para a vida real. E se você está me ouvindo e é filho, olhe para seus pais com outros olhos. Especialmente se eles são daqueles quietos, simples, que não ostentam nada. Porque pode ser que por trás daquela simplicidade haja uma sabedoria profunda, uma força silenciosa, um amor que você ainda não consegue enxergar. Meu nome é Valdemar Araújo. Tenho 66 anos. Sou contador. Moro em um apartamento simples no Meier. Dirijo um Corsa branco. E sou o homem mais rico do mundo. Não porque tenho dinheiro no banco, mas porque tenho um filho que me respeita. Netos que me amam. Uma vida construída sobre verdade. 7 anos atrás, meu filho me chamou de fracassado. Hoje ele me chama de herói. E essa é a única vitória que realmente importa. E você? O que você teria feito no meu lugar? Teria tido a coragem de demolir tudo para reconstruir melhor? Ou teria continuado sustentando a mentira em nome da paz? Conta aí nos comentários. E se essa história te ensinou alguma coisa, se te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque lições como essa precisam ser passadas adiante. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima história.